Quer melhorar a sua capacidade de compreensão? Esse vídeo é para você. Aqui nessa série de vídeos, nós estamos meditando a respeito do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. Então, sem mais demoras, vamos lá. Duas coisas há que exercitam o engenho: a leitura e a meditação. Então, a nossa capacidade de apreender a realidade, de compreender o que acontece, vem principalmente por dois caminhos: a leitura e a meditação. Por quê? Naturalmente, quando nós estamos andando pelo mundo, fazendo as nossas coisas, nós temos uma tendência a ser mais ativos do que reflexivos. E quando nós começamos a ler, as ideias chegam à nossa cabeça com mais facilidade. E aos poucos, a gente se torna alguém que chega no mundo e começa a pensar a respeito dele, não só a viver no automático. Então, por isso, a leitura aumenta a capacidade de engenho. Quanto mais eu tenho acesso aos pensamentos das outras pessoas, mais isso alimenta os meus pensamentos, principalmente no sentido daquilo que eu leio. Então, suponhamos que eu leia muito a respeito de política. Provavelmente, a minha visão de mundo, o meu engenho, vai estar bem voltado para a política. É por isso que o meu convite para você é sempre começar lendo literatura. Porque algumas pessoas dizem: ah, Sângela, eu não gosto de literatura, eu gosto de economia, eu gosto de política. E não é um problema isso. Mas dentro da literatura você pode encontrar algo que fale de economia, algo que fale de literatura. Por que eu recomendo tanto que vocês leiam? Porque quando você lê, você tem acesso a uma infinidade de personagens e a uma infinidade de formas de viver. Isso expande o teu horizonte, isso expande a tua consciência para as experiências que você vai viver. No entanto, quando você fica lendo apenas livro técnico a respeito de política, a respeito de economia, a sua visão de mundo vai ficando mais fechada, principalmente se você lê autores somente de um lado. Então, existem pessoas que só leem autores de esquerda, existem pessoas que só leem autores conservadores dentro da política. Então, ler somente autores conservadores, corrigindo, traz essa ideia fechada de mundo. De modo que se você vai conversar com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu, você sequer consegue compreendê-la para dialogar com ela. Então, por isso, toma cuidado com as leituras que você faz e eu recomendo fortemente que você comece pela literatura. Então, se você quer estudar economia, comece lendo vários tipos de personagem. Personagens que são avarentos, personagens que não são, personagens que fizeram coisas horríveis por causa de dinheiro, personagens que tiveram atos de muita bondade se desprendendo do dinheiro, para que você tenha todas essas figuras na sua mente. E depois disso, além da leitura, existe aí o papel da meditação. O que é meditação? Infelizmente, por causa da cultura oriental que muitas vezes nos cerca, então a gente assiste uma novela, assiste um filme e tem sempre aquela ideia oriental de meditação. Muitas pessoas, até mesmo cristãs, tentam fazer meditação e fazem meditação do modo errado, porque pensam que meditar é ficar em uma determinada posição, porque pensam que meditar é conseguir esvaziar completamente a mente, e não é sobre isso que o Hugo de São Vítor está falando. O Hugo de São Vítor chama de meditação uma busca pela verdade. Então, é você como que soltar o seu pensamento em um campo aberto, buscando uma verdade. Mais à frente ele vai falar sobre isso. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada.
Então vamos lá. Quando uma pessoa escreve um livro, naquele livro existem regras e preceitos. Você não pensa o que você quiser, porque a pessoa escreveu uma coisa específica. Então, até mesmo na literatura é assim. O Dostoiévski está desenvolvendo um personagem, está desenvolvendo uma sociedade, e aquilo dali são regras e preceitos. As palavras no livro é como se o Dostoiévski estivesse guiando a minha imaginação para onde ele quer que eu vá. Quando você vai ler um livro técnico, um livro de alguma área, é como se o autor estivesse guiando o teu pensamento, a tua imaginação, a depender do livro, para onde ele quer que você vá. Então nota, embora você leia literatura, o que existe ali são regras e preceitos. Então, você vai sendo instruído pela coisa que está escrita. E, quando você lê, isso também é uma busca pelo sentido dentro do texto que você está lendo. Então, a minha dica para você não é que você leia muito, mas é que você leia com tranquilidade. Então, por exemplo, ao invés de você colocar uma meta de páginas, coloca um tempo para você ler. E naquele tempo você vai pensar com tranquilidade, anotar as suas ideias, parar para refletir em algo que você encontrar. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima!